Então, começando agora sim, o Saber Veg. Aqui eu vou te contar o que você realmente precisa saber para você mudar de uma má alimentação para uma alimentação 100% vegetariana, que seja simples e saudável de verdade. Eu sou Patrícia Galeazzi, nutricionista, e nesse episódio de hoje você vai entender o porquê que você deve passar a enxergar o seu prato veg assim. E assim como, né? Assim como uma verdadeira fonte de nutrientes e não como um simples prato de comida. Por quê? Porque quando você olha para o seu prato como um simples prato de comida, você corre um risco de, daqui a algum tempo, ele acabar não favorecendo a sua saúde de uma forma que seja realmente boa, tá? Quando você começa a enxergar o seu prato veg como uma verdadeira fonte de nutrientes, ela com certeza vai ter muito mais chance de ser uma alimentação muito boa para você, tá? E como que a gente consegue fazer isso, né? Transformar, então, um simples prato de comida numa verdadeira fonte de nutrientes. Antes de eu te explicar exatamente o como fazer isso, é importante você entender por que, né, que a gente precisa dar esse foco para os nutrientes e não começar aqui a falar só sobre comida mesmo. Uma coisa que todo mundo, na verdade, deveria saber é que a importância dos nutrientes é só porque o corpo humano ele é formado por nutrientes. Né? Então, se você olhar aí para o seu corpo agora e dentro do seu organismo todo, tudo que está funcionando, todas as atividades que estão sendo feitas, né? Para o seu coração estar aí batendo, para o seu pulmão estar ajudando todo nesse processo de respiração, para o seu sangue estar circulando, tudo isso usa nutrientes. Né? Para os seus ossos serem formados, é usado, por exemplo, o cálcio, né? Para você respirar e esse oxigênio chegar em cada célula do seu corpo, ele usa o ferro, que é um outro nutriente. Então, para você se defender, vamos supor que você tem contato, tem algum contato com uma bactéria ou com um vírus, então para o seu organismo, para ele poder se defender, ele tem um sistema imunológico, né, que é o nosso sistema de defesa. E esse sistema, ele não funciona sozinho, ele precisa de vários nutrientes para ele funcionar direitinho. Então, por exemplo, ele usa o ômega 3, ele usa a vitamina D, ele usa o zinco, né? Ele usa a vitamina C também. Então, vai observando que mesmo para toda a estrutura do nosso corpo, quanto para o funcionamento dele, os nutrientes são super importantes. Eles são, na verdade, fundamentais, né? Sem nutrientes, o corpo humano não consegue funcionar, né? Ou ele vai funcionando sem ser de uma forma muito boa, até chegar uma hora que ele realmente vai começar a falhar, ele vai começar a pifar mesmo, tá bom? Então, por isso que é super importante a gente ter esse foco também nos nutrientes e não simplesmente falar sobre comida, tá bom? Então, já entendendo um pouquinho do porquê que a gente vai falar aqui de transformar um prato veg numa verdadeira fonte de nutrientes para nutrir o nosso organismo, a gente vai entender que uma das formas para poder fazer isso é simplesmente fazendo como se fosse uma divisão imaginária, tá? Então vamos pensar assim que a gente tem um prato, tá? Um prato e a gente vai pegar esse prato e a gente vai dividir ele ao meio, tá? Então a gente imagina que a gente tá com um prato aqui na nossa frente e a gente vai dividir esse prato ao meio, ok? Depois que dividiu ao meio, a gente vai ter uma metade e essa outra metade a gente vai dividir ela ao meio também. Então a gente vai ficar com uma parte grande, que é uma metadona grande, e a outra metade dividida em outras duas partes menores. Tudo bem? Então, a gente ficou com esse prato dividido em três partes e agora a gente vai começar a distribuir alguns grupos de alimentos nessas três partes do nosso prato, tá? Então, a gente vai fazer isso justamente para a gente poder equilibrar melhor os nutrientes que a gente vai ingerir e que vão poder nutrir o nosso organismo de uma forma que seja mais saudável possível, tá bom? Então, ok. Nessa primeira parte aqui, que é essa metade maior do nosso prato, a gente vai colocar exatamente o quê? Essa primeira parte a gente pode colocar hortaliças de forma geral. E o que entraria, né, nesse grupo das hortaliças? Aqui a gente pode considerar basicamente dois grupos de alimentos. O primeiro é dos legumes e o outro é das verduras, tá? Então, quando a gente fala legumes, vamos pegar alguns exemplos aqui. A gente pode colocar, então, nessa parte, tomate, cenoura, vagem, chuchu, abobrinha, berinjela e várias outras opções também, tá bom? Então, esses seriam os legumes que podem entrar nessa metade maior do prato. E as verduras? As verduras seriam basicamente as folhas, né? Então, a gente pode considerar aqui alface, couve, o brócolis, a couve-flores, carola e vários outros também, tá bom? Então, nessa metade grande, o
que é interessante? Se você conseguir, de repente, pegar 2 ou pega 3 opções de cada um deles, né? 2 ou 3 opções de verdura e 2 ou 3 opções de legumes, para você preencher essa metade maior do seu prato, tá bom? Ah, e como que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que deixar tudo cru, tenho que cozinhar? Isso vai variar, tá? Então, se você de repente gostar de uma salada crua, que é bem interessante por sinal, porque você ingerindo as folhas cruas, você consegue aproveitar melhor os nutrientes, né? Porque quando você aquece, você acaba tendo uma perda, né? Você não vai ter exatamente a mesma quantidade que você tinha de uma folha crua, mas você pode variar, tá bom? Não existe uma regra, só pode comer verduras cruas ou só pode comer legumes cozidos. Não tem essa regra, tá bom? Então, vamos supor que você escolha aí uma couve. Você pode, de repente, fazer essa couve fatiada bem fininha e comer crua numa salada. Mas você pode também fazer uma couve refogada, tá bom? Um agrião, geralmente você pode comer ele cru numa salada, mas de repente, se você quiser variar um dia ou outro e fazer um agrião refogado, tudo bem também. Não tem problema, tá? Não é proibido fazer nada disso. O importante é que você realmente procure variar tanto nos alimentos quanto nas formas de preparo deles, tá? Olhando para a outra metade do prato, a gente vai ter então a parte de cima, vai, imaginariamente falando, e a parte de baixo. Então, vamos pensar que aqui nessa parte menor de cima, a gente vai estar colocando o grupo dos cereais, tá bom? É uma sugestão. Nesse grupo dos cereais, vamos pensar no alimento mais básico de todos, para a gente ter como referência, que é o arroz, tá bom? Então, aqui em cima, a gente pode imaginar que vai ter uma porção de arroz, tá? E nessa parte ainda dos cereais, que a gente está reservando, né, para colocar os cereais, a gente pode também colocar um outro grupo de alimentos que tem um perfil nutricional parecido, que é o grupo dos amiláceos, né, dos alimentos que são ricos em amido, que também são conhecidos por raízes e tubérculos ou popularmente pelo grupo das batatas. Então aqui nessa parte de cima você também poderia colocar batata, mandioca, inhame, batata doce. Então, nessa parte teria então arroz e um inhame, por exemplo. E na parte de baixo, né, a última que sobrou para a gente preencher esse prato, você vai colocar como sugestão algum alimento do grupo das leguminosas. Só presta bem atenção, tá? Leguminosas é diferente dos legumes. As leguminosas, eles são basicamente o grupo dos feijões, tá? Então aqui você pode colocar qualquer tipo de feijão. Pode ser o feijão carioca, o feijão preto, o feijão azul, que pode ser de repente uma salada de feijão branco, tá bom? Então é qualquer tipo de feijão, mas se você também não gostar do feijão, você pode colocar outros tipos de leguminosas, tá? Como lentilha e o grão de bico, por exemplo, tá bom? Então é basicamente dessa forma que você vai estar dividindo esse seu prato, tá? Para ele realmente ficar mais equilibrado. Então, se a gente for agora olhar, né, além desses alimentos, olhar para os nutrientes deles, que tipo de nutrientes que a gente vai ter montando um prato desse jeito, né? Dividido nesses 3 grupos. Na primeira parte, que é a maior das hortaliças, a gente vai ter basicamente o que aqui? Várias vitaminas e vários minerais, tá bom? Na parte dos cereais ou dos amiláceos, a gente vai ter o nutriente em destaque e vai ser o carboidrato, tá? Obviamente que esses alimentos todos, eles têm um pouquinho de cada nutriente, mas sempre tem alguns nutrientes que são em destaque, que eles se sobressaem, tá bom? Então, nessa parte menor dos cereais, a gente vai ter fontes importantes de carboidrato, que o nosso organismo precisa também, todos os dias. E na parte de baixo, né, a terceira, que é a terceira partezinha aqui, que a gente colocou o feijão, por exemplo, a gente vai ter fontes muito importantes do quê? De qual nutriente? De proteína, que o nosso organismo também precisa todos os dias para muitas atividades super importantes. Então, se a gente for olhar dessa forma, a gente vai ter um prato equilibrado, com vitaminas, com minerais, com carboidratos e com proteínas também. Aí só ficou faltando eu falar, por exemplo, de um tipo de gordura, porque o nosso organismo também precisa da gordura, né? O nosso corpo também é formado por gordura para atividades também muito importantes. Além de ter na estrutura, ele precisa da gordura para algumas atividades. E como gordura, a gente pode encaixar de que forma aqui nesse prato? Nessa composição que a gente está fazendo aqui de exemplo, a gente poderia colocar um azeite de oliva, de preferência extra virgem, que é mais saudável, né? Para temperar a salada, por exemplo, tá bom? Então, fazendo dessa forma, a gente consegue equilibrar de uma forma bem legal todos esses nutrientes
e não deixar o nosso organismo ficar com carência, assim, né, de uma forma muito acentuada de nenhum deles. E por que é realmente importante, né, a gente tentar caminhar por esse lado de equilibrar os nutrientes? Porque quando a gente só enxerga o prato realmente como um simples prato de comida, ou para matar a fome, ou porque a gente está montando daquele jeito para agradar nosso paladar, porque a gente gosta muito, de repente, de uma refeição X ou Y, o que pode acontecer, né? Quando a gente faz isso, a gente só pensa em montar um prato para qualquer outro fim que não seja pensando também na nossa saúde. Quando a gente tem esse hábito, né, de se alimentar todos os dias, na sequência, sem querer pensar em questão de saúde nenhuma, o que pode acontecer? Vamos supor, assim, que eu seja uma pessoa que adore muito comer macarrão, tá bom? E aí, qual que é o meu hábito? Meu hábito é de eu pegar um prato e quando eu tô com muita fome, eu coloco uma montanha de macarrão para eu comer. O que pode acontecer? O macarrão, ele entraria no prato, né, equilibrado, junto ali da parte do arroz, né, no grupo dos cereais. Então, eu estaria ingerindo junto com esse macarrão, né, todo que eu tô colocando no meu prato, muito carboidrato, né? E ao mesmo tempo, vamos supor que eu adoro macarrão, só que eu não coloque absolutamente nada de legumes, nada de verdura. Então, ao mesmo tempo que eu estou ingerindo um excesso de carboidrato, eu vou estar com poucos minerais e poucas vitaminas nesse meu prato. Você entende? Que vai estar tendo um desequilíbrio de nutrientes que o meu organismo precisa. Eu estou colocando muito carboidrato para ele e não estou fornecendo nada, de praticamente nada, nem de vitaminas nem de minerais. E se for simplesmente só macarrão, eu vou estar ingerindo praticamente pouquíssima proteína também. Então, acaba sendo uma refeição realmente desequilibrada. E qual que é o problema disso, né? Para o meu paladar nenhum, porque se eu adoro macarrão e estou comendo um pratão de macarrão todos os dias, para mim, né, pensando em termos de paladar, tá tudo certo. Tô com fome? Não tô com fome. Então, assim, tô agradando meu paladar, não tô ficando com fome. Mas se a gente for parar para pensar em questão de saúde, isso pode ser um problema. E por quê? Porque tanto a falta de nutrientes, de qualquer um, tá? Quanto o excesso também de nutrientes pode gerar um desequilíbrio no organismo. E esse desequilíbrio, uma hora ou outra, ele sempre vai refletir na saúde, tá bom? Pode ser que comece com alguma coisa muito leve ainda, né? Um sinal, um sintoma muito tranquilo, entre aspas, né? De repente uma unha fraca, começar a ter várias manchas na unha, começar a ter uma queda muito acentuada de cabelo, ou eu começar a me sentir muito cansada, né? Começa então a dar esses sinais, esses sintomas por conta de alguma falta de algum nutriente. Mas pode ser que, dependendo do tempo que eu fique com esse desequilíbrio de algum nutriente no meu organismo, eu comece a ter algumas doenças também, tá bom? Então, olha só a gravidade disso, né? É um assunto que parece tão básico, né? Olhar o prato de comida e tentar enxergar além do prato de comida, mas as consequências disso realmente podem ser muito graves. Lá na frente, a gente pode acabar tendo um problema muito sério de saúde. Quando a gente acaba escolhendo principalmente fontes que não são muito saudáveis para comer, a gente tem excesso de substâncias que causam também problemas gravíssimos, né? Como um câncer, né? A gente pode ter excessos de gordura que podem também causar diabetes. Então a gente precisa ficar de olho realmente, né? Excessos de gordura que também podem causar doenças cardiovasculares. Ou seja, todas essas doenças aí que eu estou falando são as doenças simplesmente que mais matam pessoas no mundo, né? Milhões e milhões de pessoas todos os anos morrendo por conta disso. E a alimentação, ela está totalmente ligada a esse assunto. Então, por isso que é super importante a gente pegar essa atividade que a gente faz simplesmente todos os dias, né? Que é de se alimentar e passar a enxergar de uma outra forma, né? Não enxergar como um simples prato de comida que vai matar a nossa fome. Tudo bem? Então, isso é realmente super importante da gente estar muito antenado para não desmerecer a importância desse ato de se alimentar, tá bom? Não é só comer, não é só isso. A gente precisa começar aos pouquinhos a entender sobre a importância que existe em cada refeição, em cada alimento que você come todos os dias, várias vezes por dia, tá bom? Eu, quando, né, passei a ser vegetariana, né, um tempo atrás, e deixei de comer todos os tipos de carne,
eu, de verdade, eu não enxergava nada disso também não, né? Tanto que eu só tirei a carne na época e comia basicamente arroz, feijão com batata frita. Então era fritura todos os dias. Eu fazendo esse tipo de alimentação, né, dessa forma, qual que era o problema? Comendo arroz, feijão e batata frita. Primeiro, que eu não tinha hábito nem quando eu nem era vegetariana de comer legumes e verduras, né? Eu nunca tive esse hábito. Praticamente durante a minha vida toda, né? Até aquela época. Então, automaticamente, eu estava deixando de ingerir por muito tempo o quê? Vitaminas e minerais, certo? Então, se eu não como praticamente nada de legumes e nem de verdura, eu tô com certeza entregando menos vitaminas e menos minerais do que o meu organismo precisa. Ok? E a partir do momento que eu passo a consumir fritura todos os dias, como eu consumi, né, batata frita todos os dias, imagina, né, você frita a batata, ela absorve todo aquele óleo, você come a batata, é aquele óleo todo, né, encharcando suas células de tanta gordura. Imagina fazer isso todos os dias. Então, era um excesso de gordura dentro do organismo. Então, a partir do momento que você tem excesso de um nutriente, não importa qual, nesse exemplo aqui que eu estou dando, no meu caso, era excesso de gordura e falta de outros nutrientes, isso reflete sempre na saúde e refletiu na minha, né? Eu tive problemas de saúde por conta desse desequilíbrio. Então, depois, né, depois que eu passei a entender sobre alimentação, depois que eu, né, já comecei a estudar nutrição e fui entendendo sobre a importância da gente conseguir se alimentar direitinho, aí o meu foco na alimentação acabou mudando, né? Então, hoje, o meu foco é eu tentar realmente, no meu dia a dia, procurar fazer um prato que seja equilibrado. É verdade? Ah, Patrícia, quer dizer então que você nunca mais comeu batata frita? Na verdade, não tem necessidade de você excluir nenhum alimento, tá bom? Se eu quiser comer batata frita uma vez ou outra, ok, não tem problema. Só que o que eu não posso é pegar a batata frita e fazer com que ela seja a base da minha alimentação, como ela era antes, né? Eu consumi essa batata frita todos os dias, várias vezes por semana. Isso, por que eu não procuro mais fazer esse tipo de alimentação que eu fazia antes? Porque hoje eu já tenho consciência que se eu continuar fazendo isso, por mais que eu tente fazer escondido para ninguém ver, eu tenho consciência que isso vai me afetar. Isso vai acabar afetando minha saúde. Então, é uma escolha consciente. Quando você começa a entender que o seu organismo é formado por nutrientes, que para tudo que está acontecendo nele, ele precisa de nutrientes, você começa a escolher melhor tudo que você passa a comer. Entende? Então, assim, é importante a gente ter essa consciência da formação do nosso organismo para a gente passar a escolher melhor tudo que a gente vai incluir nas nossas refeições, tá bom? Então, hoje, eu procuro realmente evitar tudo aquilo que pode me prejudicar de alguma forma. E não é só excesso de nutrientes, né? Quando você come excesso de alimentos industrializados, também, além de nutrientes, acaba vindo outras substâncias como corantes, conservantes, aromatizantes, né? Esses aditivos químicos todos que eles realmente podem fazer mal para nossa saúde também, tá bom? Então é importante a gente sempre ter consciência disso. E eu sei que esse assunto de montagem de prato, né, dividindo em três partes e tal, pode às vezes acabar confundindo algumas pessoas por ter uma certa dificuldade de não saber exatamente o que colocar em cada uma dessas partes, né? Então, assim, no comecinho, você não precisa se preocupar de repente achar assim, nossa, mas tá bom, mas o que eu vou colocar realmente de cereal? Eu não sei quais são todas as opções que eu tenho. E de legumes e de verdura? Eu tô acostumada só a comer a alface e tomate, eu não tenho ideia do que eu posso colocar. No começo, não precisa se preocupar, tá bom? De querer decorar e saber todas as opções que você vai ter em todos os grupos. Se preocupa só com o básico mesmo, tá? Então, se você for olhar lá no grupo lá de baixo, onde a gente colocou o feijão, que é o grupo que vai fornecer proteína pra gente, procura se concentrar realmente nos feijões. No comecinho, pensa em algum tipo de feijão que você gosta e procura comer isso. A hora que você percebeu que, então beleza, já sei que eu tenho que ter todos os dias alguma fonte de proteína, porque isso vai me ajudar, fonte de alguma leguminosa que vai conseguir garantir que eu tenha proteína durante o meu dia, né? Isso vai me ajudar. Então, se você fizer isso, já vai estar ótimo. Ah, não gosto de feijão, não consigo nenhum tipo de feijão. Você pode comer a lentilha, por exemplo, tá bom? Mas se concentre em poucos alimentos no comecinho
E aí depois, com o tempo, você vai aumentando as suas opções, tá? Aí, por exemplo, no grupo dos cereais, ao invés de você pensar, ah, eu preciso ter mais ideias do que comer, foca só nos básicos, no arroz, no macarrão, tá bom? Que você tendo essas duas opções de arroz, macarrão, feijão, lentilha, você já consegue fazer várias combinações aí, só com esses 4, tá? Além de você consumir esses alimentos, né, da forma tradicional, que é só cozido, você consegue fazer preparações diferentes com cada um deles também. Já já eu falo um pouquinho sobre isso. E também no grupo das hortaliças, se você não tiver muitas ideias de legumes e nem de verduras, não souber exatamente quais são esses alimentos, se você for no mercado, na seção de hortifruti, por exemplo, você vai ver, tirando o grupo das batatas, tá? Que as batatas, mandioca, batata doce, não entram nesse grupo de legumes e verduras, tá? Aqui entra só aqueles outros que eu falei. Então, assim, numa seção de hortifruti, né? Tirando, né, as batatas, mandioca e os outros alimentos desse grupo dos amiláceos, das raízes, tubérculos, todos os outros você pode escolher aqueles que você tem mais costume de comer normalmente para você começar a montar o seu prato veg, tá bom? Então não precisa se preocupar em querer saber todas as opções que você tem logo no começo, senão você pode acabar se perdendo, tá? Então realmente foca no principal. E se por um acaso você for uma pessoa que fale assim, como que eu vou preencher metade do meu prato com hortaliça, né, com legumes e verdura, se eu sou uma pessoa que eu não como salada? Tem gente que não gosta, né? Não tem o hábito. Como que pode acontecer isso, né? Você tem uma metade de um prato para colocar hortaliça, sendo que você simplesmente não gosta de salada. Uma dica para você é tentar avaliar, né? Você não gosta exatamente por quê? De repente você pegou um agrião e colocou no seu prato, jogou só um salzinho, tentou comer, achou amargo. Tenta mudar a forma como você está comendo esse alimento. Será que você já provou todos os tipos de verdura, todos os tipos de legumes? É interessante você realmente experimentar, tá bom? E uma coisa que ajuda bastante, quem não tem muito hábito de comer salada, é quando você começa a preparar molhinhos para pôr na sua salada, né? Você pode misturar aí azeite com limão, alguns temperinhos, pode fazer um molho agridoce, pode fazer um molho pesto com manjericão também. Tudo isso ajuda, né? Você colocar, temperar essa salada e você vai passar a achar mais interessante comer, né, essa opção todos os dias. Tá bom? Então, você colocar molhinhos pode ajudar. Só um ponto muito importante. Evita comprar aqueles molhos prontos de salada que vendem nos mercados. Por quê? Porque aqueles molhinhos prontos que vendem no mercado, eles são produtos ultraprocessados. É só você pegar um deles, de repente, se você tiver aí na sua casa, dá uma olhada no rótulo. Se você for olhar o rótulo, você vai ver que tem um monte de ingrediente diferente ali, são muitos aditivos químicos, então não é recomendado você comer esse tipo de produto todos os dias, tá bom? Então, assim, é muito mais saudável e pode ser muito mais saboroso também você preparar esses molhos bem rapidinho aí na sua casa, certo? Outra opção também, para você que não tem o hábito de comer salada, é de repente você tentar variar nos preparos, tá? Então, ao invés de comer sempre aquela verdura ou aquele legumes cru, você pode de repente cozinhar a vapor de preferência para manter mais os nutrientes, né? Você pode refogar, você pode assar, você pode inclusive incluir, né, tanto legumes quanto as verduras num suco. A couve é muito comum, né, de se colocar no suco verde, por exemplo. Você pode misturar talvez uma fruta com tomate, com cenoura, com beterraba, né? Então assim, você consegue incluir os legumes e as verduras de várias formas aí na sua alimentação, se você realmente quiser. E eu sei também que tem muita gente que só de falar, né? Ah, nossa, mas é 100% vegetariana, esse prato vai ficar muito sem graça, né? Vai ficar sem sabor nenhum. Aí, uma coisa que é super importante da gente sempre ter em mente que o grande segredo, né, da alimentação ficar realmente saborosa tá no tempero. Se você colocar qualquer alimento no seu prato e comer ele sem tempero, existe uma grande chance de você acabar não gostando. Até porque a gente tem o hábito de sempre comer tudo, né, muito temperado quando a gente não é vegetariana e depois se a gente passar para uma alimentação só com alimentos de origem vegetal e não temperar de forma nenhuma, vai achar que realmente é sem graça, tá? Ou vai comer uma salada sem temperar de nenhuma forma, vai achar que é sem graça. Então, procura nas suas refeições, na sua comida,
tempera, né, com alho, com cebola, usa condimentos, né, páprica, cominho, usa ervas também, ervas frescas ou ervas desidratadas, né, salsinha, cebolinha. Você pode também fazer um azeite temperado para colocar na sua salada. Então, assim, procura aproveitar esses temperos naturais de várias formas para você realmente descobrir qual a opção que te agrada mais, tá bom? Você fazendo isso, além da sua refeição ficar mais saborosa, ela vai ficar mais nutritiva também, porque esses temperos, eles realmente são muito nutritivos, eles têm muitos nutrientes dentro de cada um deles, tá certo? Uma coisa importante, um cuidado, tá? Na hora de você montar o seu prato veg. Porque assim, quando a gente está falando de prato veg, é aquele prato que a gente está pensando em comer todos os dias, né? Com frequência, diariamente, tá bom? Então, quando você olhou lá, tá imaginando o seu prato e naquela metade da hortaliça, né, que você vai colocar legumes e verduras, vamos supor que você seja uma pessoa que não tenha realmente o hábito de comer esses tipos de alimentos, só que você fala assim, ah, tudo bem, vai, alface eu como. Então, você comece a ter o hábito de simplesmente todos os dias pegar metade do seu prato e encher essa metade só com alface, tá? Você até come lá o arroz, feijão, o macarrão com lentilha, tudo mais, mas a metade das hortaliças você coloca só alface. O que vai acontecer? Você fazendo isso, né, você limitando a um único alimento, metade do seu prato, você vai estar restringindo muito a quantidade de nutrientes que você poderia estar ingerindo, tá bom? Então, você vai estar entregando menos variedade de nutrientes para o seu organismo. Então, não é legal, tá? Então, é sempre interessante você realmente tentar variar, não colocar só uma opção, tá bom? A mesma coisa, de repente você falar, ah, não, hoje eu quero comer só macarrão e não colocar nenhuma salada, não colocar nenhuma verdura, nenhum legumes, não colocar nada de opção fonte de proteína, não é legal, tá bom? Então, na hora de você montar o seu prato veg, sempre tenha atenção a esse ponto, tá? Outra coisa, na hora de você for colocar, escolher uma opção como sua fonte de proteína, vamos supor que você não queira, né? Não queira comer feijão, você escolha comer uma carne vegetal. Só que aí, ao invés de você comer uma carne vegetal preparada, com feijão, com lentilha, com grão de bico, por exemplo, né, um hambúrguer, um nuggets, algo do tipo, você passe a comprar carnes vegetais industrializadas, né? Tem muito hambúrguer, né, com base de ervilha, hambúrguer de soja, e aí você começa a comer esse produto todos os dias. O que pode acontecer? Você vai estar consumindo a proteína? Provavelmente vai, né? Porque se o hambúrguer é feito com ervilha, você vai estar consumindo essa proteína de alguma forma. Mas, por ser um alimento, né, por ser um produto industrializado, você vai estar ingerindo junto, né? Você vai estar colocando para dentro do seu organismo várias substâncias que podem não ser muito boas para a sua saúde, tá bom? Então, esses produtos industrializados, você pode comer uma vez ou outra, mas procura não fazer com que eles sejam a base da sua alimentação, tá bom? Para você realmente colocar no seu prato todos os dias, tenta dar preferência para os alimentos que são mais naturais, tá? E a mesma coisa na parte dos carboidratos, né? Ai, você viu que é possível então colocar arroz, é possível colocar lá batata, e aí você fala assim, ah, tá bom, então já que eu posso colocar batata aqui, eu vou colocar a batata frita, que nem eu fazia. E não é legal, porque você vai estar colocando uma opção que não é muito saudável para você estar comendo simplesmente todos os dias, tá? Então, presta bem atenção no tipo de alimento que você vai estar colocando em cada uma dessas três partes do seu prato, tá? Então, sempre dá preferência para alimentos que são realmente mais saudáveis, alimentos mais naturais, desses grupos mesmo que eu falei, né? Legumes, verduras, cereais, das raízes, dos tubérculos e das leguminosas também, tá bom? Para você montar o seu almoço, para você montar a sua janta todos os dias. E no grupo ali das hortaliças, é importante que você priorize como verdura sempre pelo menos uma opção de uma verdura verde escura. Por quê? Porque a verdura verde escura, ela é muito rica em vários nutrientes. Então, se você puder colocar, escolher, né, uma dessas assim, a couve, agrião, a rúcula ou brócolis, por exemplo, daí você pode preparar de várias formas diferentes, qualquer um deles, você vai estar conseguindo muitos nutrientes nessa parte do seu prato, tá bom? Então, se você puder, sempre procura colocar alguma verdura verde escura aí, tá bom?
Outra coisa, é muito importante o seu prato. A hora que você terminou de montar ele, você olha e ele esteja um prato colorido, né? Não esteja só tudo com uma mesma cor. Por quê? Quanto mais cores você puder colocar no seu prato, mais nutrientes você vai ter também. Então, imagina que você tem lá um arroz, um feijão, e você tem na parte de legumes e verduras uma opção verde, uma vermelhinha, uma mais amarelinha, laranja. Então, você vai percebendo que ele realmente vai ficando mais colorido. Quanto mais cores, mais nutrientes, tá certo? Uma outra coisa, no grupo dos cereais, né, nas fontes de carboidrato, procura sempre colocar opções de grãos integrais. Então, ao invés de comer o arroz branco, procura consumir o arroz integral. Ah, não gosto do arroz integral, já tentei, não gosto. Tenta, aos pouquinhos, de repente, pegar esse arroz integral e vai misturando no arroz branco que você tem o hábito de comer, tá? Aos poucos, o seu paladar ele vai se acostumando, né? Se você acha que o arroz ele fica muito duro, né, muito firme para mastigar, cozinha um pouco mais, né? Cozinha com um pouco mais de água, mas tenta ir fazendo de alguma forma para você ir se acostumando, porque o arroz branco ele é pobre em nutrientes, tá bom? O arroz integral, além de ser uma fonte boa de carboidratos, ele vai ter vários outros nutrientes também. Então vai ser muito mais negócio para você poder ingerir um alimento mais nutritivo do que ficar comendo só um arroz que é mais pobre nutricionalmente falando, tá bom? E outra coisa, para você enriquecer mais ainda essa sua refeição, o que é interessante? Você pode pegar, né, depois que você montou o seu prato, e você pode fazer o quê? Você pode comer uma fruta de sobremesa, né? Então, você fazendo isso, você consegue ter mais vitaminas, por exemplo, para você poder oferecer para todo o seu organismo. Se você puder escolher uma vitamina não, se você puder escolher uma fruta cítrica, vai ser bem interessante. Por quê? Porque as frutas cítricas, elas são muito ricas em vitamina C. E a vitamina C, ela é boa por qual motivo? Ela é boa principalmente, né, uma das funções principais dela, ela ajuda muito a gente conseguir absorver mais ferro de origem vegetal, ou seja, se você comer lá um feijão, se você comer uma couve, que são fontes boas, né, que tem ferro, você vai conseguir absorver mais ainda o ferro que tem nesses alimentos, tá bom? Então, olha para o seu prato de uma forma geral, tenta variar cada vez mais os alimentos que estão em cada um desses grupos, tá certo? Olha lá, um dia come arroz, coloca arroz, pica uma cenoura junto, mistura com brócolis, procura fazer esse arroz ficar de formas diferentes para não se enjoar de comer sempre a mesma coisa, né? Só o arroz com feijão tradicional e uma salada, senão isso pode acabar não ficando atrativo para você. Então é interessante começar com o básico, mas depois vai melhorando, né? Vai colocando novas opções, novas formas de preparo, vai testando novos temperos também, tá bom? Então isso é bem importante, né? Olha se está variado, olha se está colorido, tempera a salada com azeite para ter uma boa fonte de gordura também aí nesse prato. Escolhe sempre que você puder opções integrais, que você vai ter mais nutrientes, e se puder, uma fruta sempre de sobremesa, se puder ser uma fruta cítrica, para consumir junto com essas fontes boas de ferro, aí vai ser melhor ainda, tá bom? E para você poder, né, aplicar esse conhecimento de hoje, aí de alguma forma, no seu dia a dia, o que é interessante você tentar fazer a partir de agora? Para a sua próxima refeição, né? Anota aí, né? Pega uma folha ou anota aí no seu celular, no seu computador, pelo menos algumas opções de cada um desses 3 grupos. Então, para você colocar na sua metade lá das hortaliças, anota aí legumes. Quais são 2 ou 3 legumes que você realmente já tem o hábito de consumir? Né? Você não precisa mudar a sua alimentação radicalmente. Era de um jeito A e agora tem que se alimentar do jeito Z. Não, você pode ir adaptando o que você já tem o hábito de comer, tá certo? Então, assim, pega 2 opções de legumes, aí depois você pode pegar e anota 2 ou 3 também de verduras. Mesmo se você não tiver o hábito de consumir verdura, ok, não tem problema. O que você pode fazer? Você pode pegar e ver assim, o que eu acho que seria interessante eu consumir? Ou busca receitas na internet, vê se tem algum prato que use alguma verdura ou que use algum legumes que parece ser interessante para você. E aí anota para você de repente comprar e tentar já preparar ou tentar pedir para alguém preparar isso para você começar a incluir essas opções na sua refeição, tá bom?
E outra coisa, tenta sempre dar uma variada nas formas de preparo, tá? Então, se você sempre come a couve daquele jeito, muda, tenta variar. Se você sempre come a cenoura cozida, de vez em quando, come ela ralada numa salada, né? Tenta fazer mudanças nas formas de preparo, porque isso também acaba deixando muito mais atrativo esse prato para você. No grupo dos cereais, também anota aí qual a opção que para você é mais interessante para você começar, né, a montar esse seu prato de uma forma equilibrada. Vai ser um arroz mesmo? Vai ser um macarrão? Será que tem alguma forma de você variar o preparo desse arroz? Para não ser sempre o arroz do mesmo jeito? Será que você não pode colocar, de repente, uma cúrcuma, né, que é o açafrão da terra, e deixar o arroz amarelinho? Ou misturar, colocar salsinha, nem eu tinha falado, né, colocar um brócolis para ficar um arroz misturadinho com brócolis. Então, assim, tenta buscar novas formas de preparo para o arroz também, né? Não precisa comer sempre o arroz simples, que a gente tem o hábito de comer na maior parte do tempo, né? E mesmo para o grupo ali das leguminosas, que são as nossas fontes boas de proteína, além de comer só o grão cozido, né, de comer o feijão cozido, a lentilha cozida, você pode fazer outras preparações também para poder ter essa proteína no seu prato, né? Você pode preparar vários tipos de carnes vegetais. Você pode fazer um hambúrguer de grão de bico, você pode fazer nuggets de lentilha, você pode fazer um bife de feijão. Então você pode fazer esses alimentos de várias formas. Então você pode preencher esse seu prato veg, né, essas três partes do seu prato, com várias opções, tá bom? Não precisa ser sempre do mesmo jeitinho, porque isso realmente pode acabar uma hora ou outra enjoando, tá bom? E a intenção da alimentação não é ser dessa forma, né? É ela ser realmente uma opção que seja nutritiva, que seja boa para nossa saúde, mas que seja boa para a gente também, né? Para agradar o nosso paladar e para poder realmente ser algo positivo e não ser uma ferramenta que pode prejudicar a nossa saúde mais para frente, tá bom? Então vamos tentar fazer com que esse prato ele seja visto a partir de agora dessa forma, como uma verdadeira fonte de nutrientes para poder realmente nutrir todas as células do seu organismo, para você continuar se sentindo bem, para você se sentir cada vez melhor através da ajuda da sua alimentação. Tudo bem? Então é isso, espero que você tenha conseguido aproveitar de alguma forma todo esse conteúdo de hoje e a gente se vê então numa próxima oportunidade, tá bom? Um grande abraço para você e até mais.